Estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da pacificação e a paz interior. E para isso a gente convidou o Antônio Guinho, que é psicanalista, é meditante, também dá aula nessa área, e temos também a presença do Júlio Lins, que é médico de família e comunidade e também trabalha com esse tema da meditação, né, na Prefeitura do Recife. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar perguntando um pouco da trajetória, o interesse de vocês nessa área, nesse tema, né, que tem a ver com a pacificação das relações, que se liga a essa ideia, né, da paz interior. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite ao amigo Marcelo Pelizoli, dizer da alegria de estar entre esses dois amigos, né? Temos uma longa trajetória, já compartilhamos vários, né, acontecimentos nessa área. Eu acho que a minha trajetória começa na infância, mas vindo mais para cá, em 1977, 7 anos depois de formado, eu vinha num grande progresso material, financeiro, econômico, sucesso profissional e uma profunda insatisfação. E uma coisa não combinava com a outra, até que eu comecei a me interrogar profundamente de que se tratava e vi pela via da introspecção, né, ao lado da psicanálise. Eu já fazia análise há muitos anos, mas aí eu tive a sorte de descobrir que pela via da introspecção, da meditação, você conseguia uma paz interior e não se tornava necessário você buscar isso lá fora. Geralmente o caminho que nós fazemos é ter as coisas para poder se sentir bem, para ter bem-estar, para ser feliz, ter os objetos, um carro, uma casa, uma família, ter. E então a gente aspira a essas coisas porque essas coisas vão trazer bem-estar. Mas essas coisas trazem mal-estar também. Família traz mal-estar, você ter uma casa causa mal-estar, porque você tem que cuidar da casa. Você ter dinheiro causa mal-estar, porque pode ser que haja uma alteração econômica no país ou no planeta e você vai se preocupar, enfim. Todas essas coisas materiais externas que trazem satisfação, às vezes trazem também muita insatisfação. E aí eu observei que o inverso seria uma estratégia mais efetiva. Ou seja, primeiro a gente estabelece o bem-estar. Aí eu estou no estado do bem-estar. E posso estar numa situação adversa, por exemplo, ao lado do leito de morte de um ente querido e estar muito bem. Estar muito tranquilo, estar em paz, estar satisfeito, estar alegre, por exemplo, porque eu tenho as condições materiais e de tempo e de tudo mais, de poder estar assistindo aquele ente querido. Então é uma situação de morte, mas eu estou feliz porque posso acompanhar aquele ente querido. Então essa foi uma descoberta muito importante na minha vida em 1977. Então eu comecei a me interessar mais profundamente por essas práticas introspectivas, agora sempre com a ressalva de que há uma parte a ser trabalhada no outro âmbito, né? Há uma parte que essa prática não dá conta inteiramente. Uma prática social, política, nesse não. sentido? Dentro ainda da vida introspectiva, existe um aspecto que a gente tem que tratar mesmo, numa psicoterapia, numa psicanálise, sim. E essa prática introspectiva, meditativa, não vai dar conta disso. Eu entendo, porque tem gente que diz, eu já ouvi pessoas que dizem assim, não, porque eu posso fazer a minha autoanálise, posso, né, encontrar o meu equilíbrio sozinho, sabe que a pessoa é a principal responsável, né? Mas, digamos, às vezes ela não consegue, né? Sozinha ela não consegue ver, né? O ego dela é muito sorrateiro. Eu diria o seguinte, que uma prática potencializa a outra. Eu diria o seguinte, eu suponho, eu não tenho nenhuma comprovação objetiva, científica disso, mas eu suponho que a pessoa que teve um bom tempo de análise ou de psicoterapia, ao fazer a meditação, olha o ato falha, meditação quer dizer medida. Então, ao fazer a meditação, eu creio que essa pessoa tem mais insight. Se ele já teve uma experiência de análise, quando ele medita, então vem mais insight. Por outro lado, a prática meditativa ajuda no processo psicanalítico ou no processo terapêutico.
e se complementam. Júlio Lins, né? Como médico de família durante muitos anos e me interessando pela mentalidade das pessoas, pelo aspecto de mente e corpo do ser, como a minha principal intenção de trabalho, o que eu mais recebo na minha clínica, o caso mais comum que me procura são questões de descontrole de raiva, de conflito na família. Então, o que nós fazemos ao ajudar as pessoas a gerenciar o estresse, a conseguir transformar a sua mentalidade para ter paz interior, muitas vezes é para ajudar essas pessoas a lidarem com conflitos. Então, as estratégias são tanto de as pessoas poderem verem a si mesmas e achar essa paz que Guinho estava falando, porque a paz ela é uma habilidade, ela não depende de questões externas. Como Gandhi falou, a paz é o caminho, então você acha paz e daí consegue trabalhar, resolver os conflitos exteriores, como também mediar conflito em casais. Então, como médico de família, muitas vezes eu pude chamar os vários participantes daquele conflito e auxiliar nesse processo de mediação, de trazer mais ordem, de trazer mais equilíbrio para a família. Então, a minha experiência vai aí, são já 15 anos de formado, trabalhando com essas áreas e hoje me dedicando mais à paz interior. E o que é para vocês paz interior? Porque também eu fiquei pensando aqui, e a coisa que eu já ouvi também, né, algumas ideias que eu acho bem que é plausível que algumas pessoas até têm. Será que isso não é um pouco fugir, né? Pode ser fugir dos problemas, ou fugir, fechar os olhos, né? Enterrar a cabeça como a avestruz, né? Se enterra quando está em momentos difíceis, ou o que é, como é que não cair nesse problema, ou se tem esse problema? Eu vejo a paz interior como um estado de bem-estar. Você está bem, você está satisfeito, como eu disse ainda agora, mesmo na adversidade, mesmo atravessando uma situação difícil, você tem uma maior serenidade para atravessar aquela situação, né? Assim que eu vejo isso que chamam de paz interior. Agora, isso que você coloca de um ensimesmamento, uma fuga, um entorpecimento, esse é um dos perigos da prática meditativa. Entorpecimento, né? O entorpecimento, não sente, né, do que está acontecendo. A meditação pode ser usada como fuga também, mas isso aí seria uma disfunção da prática, né? Não é a própria prática. Eu diria que como prática curativa, acho que meu amigo Júlio vai concordar comigo, como prática curativa é a que tem menos efeitos secundários, colaterais, não há nenhum efeito danoso na meditação. Agora, a prática meditativa ela tem que vir ao lado de um aspecto ético. Então, eu medito para o outro, eu não medito para mim próprio. Quer dizer, primeiramente eu medito para estar numa situação de bem-estar, mas isso para eu poder servir melhor. Porque a meditação pode ser utilizada para você preparar um exército para matar. Eles vão matar com muito mais competência, porque estão mais centrados, mais concentrados. Focado. Então, ao lado da prática meditativa, tem que haver um aspecto ético, né? Isso a gente observa que em todas as tradições sempre traz ao lado, não é, a questão ética. Então, uma pessoa, por suas características de personalidade, por um determinado egoísmo, autocentramento, começa a desenvolver as práticas meditativas e descobre que aquilo é muito bom, é muito gostoso. Você fica zen, né? É gostoso. Não fica zen, o zen é no meio do mundo, isso não é zen. Que a ideia que o pessoal tem, eu vou ficar zen, parece um entorpecimento. Né? Não, isso é o avesso do zen. Um grande mestre zen, ele disse, o zafo é aquela almofada preta circular onde se senta no zen, e o zabutão é aquela almofada quadrada maior. Um grande mestre zen disse, meu zafo é a sela do meu cavalo, meu zabutão é a praça do mercado. Então, a verdadeira meditação, ela se exerce na vida. Eu digo que o grande meditante é o motorista de ambulância. Então, se ele consegue, ele sabe que tem uma pessoa morrendo aí, ele tem que chegar logo para a pessoa não morrer. Então, se ele consegue dirigir e olha os 3 espelhos retrovisores e olha lá o tabelier e olha o sinal e talvez a calçada que ele vai ter que subir e tudo mais, e ele está lúcido, né?
ele está em paz interior, apesar dessa diversidade, dessa situação. Então, digo, esse é um grande meditante. Então, meditar não é se esconder, não é se recolher. A gente cria uma situação de laboratório artificial em que a gente se tranca no quarto, num lugar calmo e tal, e se exercita ali, mas para depois ir para o meio do mundo. Então, a paz interior tem a ver com aquilo que eu entendi que você fala, um bem-estar, um centramento, uma calma, um equilíbrio, mas com lucidez. Com lucidez. Total atenção, é isso, mais ou menos. Com lucidez. E aí pode ajudar nas relações, né? Isso. Júlio? Quando as pessoas perguntam isso, se não é fugir, tem muito a ver com o que as pessoas estão se motivando. Se as pessoas estão acostumadas a se motivar pelo ruim, pelo desagrado, elas estão fugindo de alguma coisa, então elas sentem que o sofrimento ele precisa ser cultivado para que haja motivação. Então, o pensamento é o seguinte: se eu reduzir meu sofrimento, se eu começar a ficar em bem-estar, em vez de estar cultivando inquietude, em vez de estar cultivando indignação, em vez de estar cultivando ressentimento, eu não vou fazer nada com o que está acontecendo aí. Então, isso não é assim. A questão é achar um outro tipo de motivação. É achar uma motivação pela construção, motivação pelo seu propósito, do que é que você quer construir. E aí a paz ajuda muito, porque essa paz interior vai ajudar a construir a paz exterior. Já essa motivação de estar fugindo do que lhe desagrada faz com que as pessoas sejam facilmente capturadas por ideologias, porque elas estão fugindo de alguma coisa que as incomodam, sem ter uma clareza do que querem, para onde estão indo. Então isso se dá na vida individual, na vida familiar, e também se dá na sociedade como um todo. E como é que a gente faz com aquelas pessoas que a gente ouve assim, não, eu estou bem, eu fico bem, o problema é quando chega a mulher, chega a sogra, chega a propaganda política, não sei o quê, aí a pessoa se irrita. Ela diz que não, eu estou bem, agora o problema é os outros. Eu diria justamente que isso é o contrário da paz interior. Então, assim, a pessoa acha que é uma paz interior quando a pessoa está fugindo do mundo, sozinha, sem nada estar acontecendo. E quando se lembra de alguma coisa, já foi invadida por alguma coisa externa. Não é assim. A gente tem a paz interior, que é como uma coisa que só saboreando para você conhecer. A gente está falando aqui, mas se o nosso espectador quiser conhecer, ele tem que trilhar um processo, não é uma coisa que ouvir falar você vai entender o que é. É uma coisa que cada um precisa descobrir para si mesmo o que é essa paz interior. Mas isso que nós estamos apontando aqui é algo que, pelo contrário, você vai conseguir lidar com as pessoas com agressividade e responder, né, à medida que for necessário, mas sem se deixar perturbar. Você vê essa ideia de que eu vou estar em paz desde que ninguém me perturbe, nem que eu me lembre de nada. A pessoa está reagindo aos próprios pensamentos. Eu lembro agora de um dos meus professores que conhece muito essa área também, que ele diz assim, a gente tem que olhar para os problemas reais e os imaginários, né? Por exemplo, em geral, da sociedade incluída, nós que temos certas coisas, né, onde morar, nós aqui, vestir, etc., um salário, né? Nossos problemas, a maioria deles, às vezes, não são reais. Agora, se você não tem dinheiro para pagar um aluguel, se você está embaixo da ponte, se você quebra uma perna, tem que... Isso é um problema bem real, né? Então, como é que lida casar essa dimensão do cultivo da paz interior em momentos de intensidade dos problemas mais reais? Eu lembro também que eu trabalhei, por exemplo, no presídio, né? Aníbal Bruno, e a gente vê cada coisa assim que... Mesmo assim, eu trabalhei até meditação, várias coisas desse ajudava, mas esses problemas reais, eles são tão intensos assim que às vezes arrasta a pessoa de uma forma muito... Como é que nesse tufão, nessa tempestade, pensar nisso, assim, ou conseguir estabilizar? Eu diria que não há problemas reais, né? Então, tudo imaginário. Não é que eles sejam todos imaginários. A situação de miséria, por exemplo, não é uma situação imaginária. Não é imaginário. Mas o que acontece é o seguinte, a gente não reage à situação objetiva, a gente reage aos pensamentos. Então, o que acontece é que a gente tem uma sensação da situação real, essa sensação ela provoca uma percepção dessa situação real. Essa percepção me provoca certos sentimentos ou certas emoções que convocam certos pensamentos, ou os pensamentos convocam essas emoções e eu reajo de uma determinada forma. Aí você tocou um ponto importante, emoção. Eu lembrei, por exemplo, uma pessoa com alto grau de dor, né?
Não é muito pensamento, assim, parece que ela perde e sai do ar. É tão intenso aquilo, né, para ela. Mas mesmo numa situação intensa de dor, por exemplo, um meditante, ele pode redimensionar essa dor. Sim, ele tem um treinamento para isso. Um treinamento muito longo, de muito tempo e muitas horas por dia. Algumas horas, algum tempo por dia, né? Mas mesmo a situação de dor, numa prática meditativa, você se treina para observar a dor. Você observa a dor. Por exemplo, uma recomendação você está numa situação de tumulto, de confusão, a sua vida está um inferno. Sente e observe isso. Então você vai observar essa situação, você vai observar a própria dor física. É interessante, Marcelo, você certamente, e Júlio também, nós já experienciaram isso. É muito interessante que numa prática meditativa intensiva, por exemplo, um retiro de 10 dias, você meditando 10 horas por dia. Então chega uma hora que alguma coisa dói, o estômago... Dói muito, eu fiz de 10 dias 4 vezes, dói as muito. pernas, por exemplo, dói as pernas. E você está com plena atenção ao seu corpo, plena atenção nas pernas. As pernas estão doendo, elas estão doendo muito. Elas estão doendo intensamente, eu estou enlouquecendo, eu vou gritar, eu vou sair correndo. E você se segura, daqui a pouco olha e diz, cadê a dor? É fácil, né? Cadê a dor? A dor se transformou primeiramente numa sensação, era só uma sensação, não era um sofrimento. Antes era um sofrimento, depois a dor virou só uma sensação e depois ela desapareceu. E você imaginava, eu tenho certeza que quando eu me levantar daqui eu não vou conseguir andar porque eu estou aleijado, eu acabei com minhas pernas. Aí você se levanta e está andando muito bem, né? Então veja só, a dor física não é uma realidade mais poderosa do que a dor física, mas mesmo essa você pode redimensioná-la. E há uma diferença muito grande entre sofrimento e dor. Você pode ter uma situação de grande sofrimento sem nenhuma dor. Por exemplo, algumas pessoas se suicidam, né? Júlio lida com essas pessoas. Algumas pessoas se suicidam, não há nenhuma dor física. A dor moral, às vezes, é muito mais forte do que a dor física. Então, às vezes, é mais suportável a dor física do que a dor moral. Mas a prática meditativa traz isso, né? Você contornar, mesmo uma situação muito adversa, mesmo uma situação de dor física, né? Não estou me referindo à dor da meditação, sim, das pernas que dói, mas numa situação de dor física, você se concentra ali e consegue ultrapassar. É importante, né? Essa ligação entre paz interior, que é o nosso tema, pacificação, e essas práticas que vão trazer para isso, né? Mas nós temos que fazer um pequeno intervalo e logo em seguida vamos voltar a conversar sobre esse tema da pacificação e da paz interior. Hoje nós estamos conversando sobre a questão da pacificação e um foco na paz interior. No outro bloco a gente falou da questão das emoções, né, de como lidar com alterações emocionais, problemas mais reais ou imaginários, ou, né, como que lidar com essa... E práticas em relação também a isso, né? E aqui a gente tem a presença do Antônio Guinho, que é psicanalista e, né, que trabalha com isso e conduz até práticas nessa direção, e o Júlio Lins, que é médico de família e comunidade, e tem um trabalho também com o programa Atentamente, e muitas práticas nessa área de produzir pacificação ligada à Prefeitura do Recife, ao Serviço Integrado de Saúde da UFPE, parceria com a Prefeitura do Recife, né? Júlio? Isso, eu estava falando sobre como lidar com situações difíceis, situações reais. E eu gosto muito de usar uma metáfora que as pessoas compreendem, que é o corpo físico. Quando a gente vai, por exemplo, quando as pessoas vão numa academia e fazem uma musculação, depois elas precisam de repouso para poder o músculo crescer. Se você faz exercício o tempo todo, você vai se desgastar. Se você faz exercício e depois dá repouso ao corpo, o corpo vai crescendo. A mesma característica ocorre em outras dimensões da nossa vida. Nós precisamos de desafio emocional e nós precisamos de repouso emocional. Nós precisamos de desafio espiritual no sentido de significado, de sentido, de criar uma missão, e nós também precisamos de repouso. Então a questão é achar o que é essa paz interior, o que é esse repouso emocional para cada pessoa. Pode ser você conversar com uma pessoa querida, pode ser você ler um bom livro, pode ser você fazer um Tai Chi Chuan, uma yoga, uma biodança,
uma meditação, como a gente trabalha, vários aspectos da vida podem servir como esse momento de repouso, de renovação, mesmo para quem está lidando com uma situação extremamente difícil. A gente recebe as pessoas com situações extremamente difíceis e a primeira estratégia é essa: vamos criar momentos no qual você possa repousar, você possa achar paz, para que você possa aumentar as suas capacidades. Porque se a situação, você está se sentindo sobrecarregado, é porque você não está achando força para lidar com a situação que você precisa. Ou você resolve a situação externa, que nem sempre é possível, muitos sofrimentos são inevitáveis, ou você acha força interior. Para achar força interior, você precisa de duas coisas: desafio. Se desafio você já tem, você precisa da outra, que é repouso. Aí você vai alternar entre o desafio e o repouso, desafio e repouso. A sua capacidade vai aumentando, vai crescendo. Daqui a pouco aquela situação melhora. Então o que a gente pede às pessoas quando chegam é dizer: calma, comece pelo fácil, não tente resolver a situação mais difícil ainda. Comece dando repouso, comece resolvendo o que você pode, dando ordem à área do mundo que você pode, resolvendo o mundo que você pode, seja seu quarto, organizando alguma coisa. O que está sob seu controle que você está disposto a fazer para melhorar? Então, duas coisas. Uma é, primeiro, repouso, primeiro, renovação, primeiro, paz, primeiro, aprender a relaxar. E depois, o que é que você pode fazer? Qual é o passo que você pode fazer? O que é que nesse mundo enorme de coisas para serem feitas está sobre a sua governabilidade? Então comece por aí. Esse é um ponto que você falou do mundo enorme, né? A pressão que as pessoas têm, elas chegam para a gente esgotadas, cansadas, né? Desanimadas, né? Perdendo a confiança, muitas vezes também até na vida, na natureza humana, nas relações principalmente, né? E aí como é que a gente vai também lidar, abrir tempo, né? Como é que vai fazer um plano com a pessoa como é que vocês fazem isso com uma pessoa muito, né, assim, atropelada pelas circunstâncias ou com muita ansiedade? A questão é você trazer para a sua vida diária essa prática, não é? Como eu disse no outro bloco, o grande desafio é você ser um meditante que é motorista de ambulância. Lá no quarto, sentadinho na almofada ou na beira da cama, isso é muito fácil. Então, o grande desafio é essa paz, essa quietude que você conquista lá na prática formal, você traga para o dia a dia. O grande yogi indiano, Sri Aurobindo, ele dizia: all life is yoga. A vida toda é yoga, a meditação é 24 horas por dia. Você dorme. Quer dizer, não é uma coisa artificial. Não. Essa parte artificial que você senta zen lá, Não. tem o sentido de ajudar na sua vida e você dissolver isso na vida e não tem a ver com uma coisa mais artificial. Então. Não, você acorda e está plenamente consciente das sensações, dos pensamentos, das emoções do seu corpo. Você toma o banho, você escova os dentes, você faz a refeição, você dirige o carro, você conversa com o seu filho, você namora, você faz sexo, plenamente consciente. Quer dizer, você traz a consciência para cada coisa que você está fazendo. A meditação é isso. Sim. Aquilo ali é a preparação para a meditação. Aí vocês falam de meditação porque é uma coisa realmente bastante importante, né? E nos últimos décadas cresceu muito a importância disso, até a área empresarial, em todas as áreas, saúde, né? E tudo mais. Agora, e vamos falar mais disso, mas que outras práticas nos auxiliam a essa pacificação, essa prática, essa paz interior também? Que outro conjunto, né? Júlio, que também trabalha com as práticas integrativas, né? Como eu estava falando, né? Tudo que vá poder permitir o repouso da área que a pessoa está tendo o desafio vai ajudar. Então, tudo que você possa, se você está tendo um desgaste emocional, você precisa de um repouso emocional. Se você está tendo um desgaste espiritual, você está precisando de um repouso espiritual. E então você tem várias práticas que podem ser feitas. Uma, por exemplo, jardinagem. Você cuidar de uma planta, né? Cultivar plantas que depois vai usar para chá, etc. Ter essa relação. Né? Você falou das práticas integrativas. Nós, no Serviço Público de Saúde, hoje trabalhamos com Tai Chi Chuan, com yoga, com bioenergética, com biodança, várias formas de dança. A cultura é um grande encontro de significado com a pessoa mesmo, diante desses desafios espirituais, né? Os nossos maracatus, as nossas manifestações populares, né? Os afoxés, a igreja, todo esse lugar onde a pessoa vai se reencontrar, se reconectar.
E o que você trouxe, que é uma coisa que eu vejo muito isso, é essa pessoa que está muito ressentida do mundo, ressentida da vida, ressentida do ser humano. Então, constrói uma história e se pergunta coisas que só levam ao aumento do ressentimento. Como isso é possível? Como é possível que os seres humanos se comportem tão mal assim? Eu não acho que essa pergunta é interessante, porque isso está dado. Por que as pessoas se comportam mal? Não tem muita explicação. O que me interessa é como é possível que tantas pessoas sejam éticas. Como é possível que a gente consiga, diante de tudo isso, ter uma sociedade organizada do jeito que a gente tem, de ligar a luz acender? É muita cooperação, é muito ir em vida as pessoas cooperando para que a gente possa ter a comida na mesa, para que a gente possa ter essa distribuição. Agora, as pessoas, é aquela história, escolher o vazio e ficar tentando significar. Não tem muita explicação porque as pessoas são egoístas, porque os animais são egoístas, porque as pessoas são agressivas. Isso é meio uma coisa de achar que a natureza humana é boa ou deveria ser boa. Então, é uma coisa mal colocada do ponto de vista mitológico também, mitopoético, das pessoas estão se perdendo das raízes. Isso tem muito a ver com as perdendo das raízes de agregação comunitária, de sentido para a vida, de ligação. Esse é um ponto muito, e as pessoas... Esse é um ponto muito importante, a gente trabalha muito isso também, a questão do desenraizamento e como produzir processo desse enraizamento. Aí você falou alguma coisa muito interessante, que é a ligação com a família, com a natureza, com a cultura, né? Esses processos de onde as pessoas têm os seus lastros mesmo, né? Isso é bastante fundamental, a participação política, a justiça, tudo isso. Procurando justamente fazendo essa ligação, que é o tema do programa, entre a paz interior e essa paz social, né? Com esse cultivo da paz interior na meditação, é uma das muitas formas de nós nos religarmos com as dádivas fundamentais. Na hora que você encontra essa visão dos pensamentos da respiração, você vê algo grandioso e tão simples. Isso liga a gente a ter uma outra relação, mas existem muitas outras maneiras de se religar. E esse processo de religação é muito importante, das bases sociais, culturais, das circulações de dádivas, de sentido. A gente falou, né, está falando a paz interior, e na área dos direitos humanos a gente traz muito uma expressão que é não há paz sem justiça. Como é que vocês veem essa ligação da paz, e aí também a paz interior, exterior e a justiça? Não é possível, né? A gente pode dizer que não é possível a paz sem justiça social. Isso é absolutamente impossível. Por uma coincidência, eu recebi há 2 dias atrás um excelente artigo de uma colega do âmbito psicanalítico, Raquel Rangel, me mandou um texto, um diálogo entre Einstein e Freud. Então, Einstein, que fazia parte de uma instituição ligada à ONU, pelo progresso da ciência, pela troca, né, de experiências científicas para a paz, então mandou uma carta para Freud. Isso em 1932. E Freud responde essa carta. Eles estavam entre 2 guerras, eles não sabiam, ou talvez pressentissem. E o título que deram o trabalho, que Freud exigiu que se desse o trabalho, é Por que a Guerra? Então Einstein estabelece a relação entre o direito e o poder. Aí Freud diz assim, olha, me permita ser um pouco mais cruel. Vamos fazer uma comparação entre o direito e a violência. Então, Freud interpreta o poder como a violência. Poder e violência sendo a mesma coisa, na forma como ele se apresenta. Então, um poder que mata diariamente milhares de crianças, um poder que deixa a população na miséria, passando fome, sem a saúde básica, sem as condições básicas de sobrevivência, isso não é claramente visível como a violência de alguém que ataca fisicamente outra pessoa, mas é uma violência sem limites, né? E Freud então aborda por esse ângulo o poder como uma forma de violência contra a população. E ele também diz que, né, Júlio tocou nisso, o ser humano é um ser distinto, como todos os animais. O ser humano tem pulsões, ele é movido basicamente por 2 pulsões, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Pulsão de vida e pulsão de morte, elas estão relacionadas. Então, por exemplo, o animal, o ser humano ou outro animal qualquer,
pela pulsão de vida, ele quer sobreviver, ele quer se alimentar. Então, a pulsão de morte entra em ação e ele mata um animal. Então, a pulsão de morte em função da pulsão de vida. Lacan, mais adiante, diz assim, não existe senão a pulsão de morte, mas isso aí é outra história. E vocês acham que a nossa sociedade, nessas pulsões tão intensas de raiva, de violência, né? Um certo mal, quase que, você falou em Freud, eu lembrei daquele livro O Mal-Estar da Civilização, né? Parece que ele traz esse mal-estar de fundo e parece que não acredita numa certa felicidade muito grande em relação a isso. Vocês acreditam que é possível uma felicidade num contexto desse, ligação da paz com a justiça e a felicidade agora? É interessante que essa resposta de Freud, do começo ao fim, parece uma coisa pessimista. Mas, ao fim, ele apresenta uma esperança, sabe? Eu até me surpreendi. Poxa, Freud com alguma esperança é alguma coisa. Mas Freud, ele aponta o processo civilizatório. Então, quando você se torna uma pessoa civilizada, uma pessoa de intelecto, uma pessoa de reflexão, você se transforma em pacifista. Então, ele diz para Einstein, olha, o senhor é pacifista, eu sou pacifista também. Mas acontece o seguinte, que esse grupo é pequeno. Quer dizer, com a miséria, o que prolifera são, por exemplo, as pessoas que não têm acesso à educação. Sim. Se elas não têm acesso à educação, como é que elas vão ter acesso ao processo civilizatório? Então, elas ficam no estágio das necessidades primárias, das necessidades básicas, das necessidades imediatas. Mas como é que faz essas pessoas que estudaram muito, até são professores, juízes, né, grandes profissões, políticos e tal, e fazem loucuras nesse país? Como é que explica, né? A pessoa tem tudo, tem muito dinheiro, às vezes, e faz tragédias que matam e acabam com o meio ambiente, matam indiretamente, como você falou, né? Talvez, assim, muitas pessoas, né? Estudaram. É a contradição do espírito humano. O nazismo, ele surge na Alemanha, de grandes filósofos, grandes intelectuais, grandes artistas. A gente poderia citar aqui 30 imediatamente. Né? Uma cultura plenamente desenvolvida intelectualmente, mas é a contradição humana. Júlio, como é que vê isso? Eu vejo assim que nós avançamos muito enquanto sociedade. Assim, a gente diz assim, porque a violência aumentou muito. Eu não tenho certeza disso. Eu tenho visto alguns dados interessantes que, em vários aspectos, a violência diminuiu. Agora, o que acontece diferente é que todos nós andamos com câmeras nos bolsos e nós temos uma densidade populacional muito maior. Então, a sensação de que tem muita coisa acontecendo aumentou. Mas se você olha estatisticamente no passado, quanto de violência que era feita, a tendência do ser humano é de redução de violência. Se a gente olha para o século passado, o século XX, o que aconteceu de grandes atrocidades no século XX, então, assim, a gente precisa olhar com certa parcimônia, eu acho, esse pessimismo em relação ao espírito humano. Você perguntou assim, como acontece alguém que tem educação, que tem uma posição social e acaba cometendo atrocidades? A resposta, para mim, isso não é surpreendente, é o mal. É uma palavra que está meio fora de moda, o mal. Mas, assim, o mal está dentro do ser humano. E se a gente não enfrenta esse caos interior e se coloca como também um sujeito da luz, um sujeito do bem, um sujeito da ordem, né? A gente pode, todos nós, não só eles lá fora, os maus e tal, todos nós podemos ser vítima desse tipo de impulso. Né? Então, um exercício muito poderoso, assim, se tivéssemos nós na Alemanha nazista ou na União Soviética comunista, como é que nós não teríamos sido cooptados para colaborar com aqueles sistemas que lá estavam? E é muito inocente achar, não, eu teria sido um dos poucos bons, não teria cooperado com o partido para denunciar as pessoas, não teria mandado para o campo de concentração e tal. E essa não é a realidade. Então, a gente precisa, a realidade estatística. Então, é preciso compreender e travar essa luta interior para achar o ético, achar o bom, e assim uma forma de trazer significado para a vida. Justiça social, a gente precisa de hierarquias de valores, nós precisamos de hierarquias de trabalho baseadas em competência, isso é fundamental. Sempre que uma sociedade valoriza alguma coisa, algumas pessoas vão ser melhor naquela coisa e outras pessoas vão ser pior naquela coisa e vai se estabelecer uma hierarquia, isso é inevitável. Agora, essa hierarquia tem que ser baseada em competência. Ou seja, se você está doente e você quer o melhor médico, você quer o médico mais bem formado,
Você não quer qualquer médico, você quer um médico que você confie no treinamento. Mesma coisa advogado, mesma coisa. Por outro lado, essa hierarquia não pode ser tão íngreme que seja impossível da pessoa escalar, mesmo que a pessoa tenha qualidade, ela está excluída do processo. É aí que entra o aspecto de justiça social. E aí você... Precisa haver equilíbrio entre esses dois polos. E aí você vai lá encontrar o profissional, a pessoa ela está perturbada, sem a paz interior, o que pode reverberar nesse trabalho, nesse serviço, né? Como é que vai ser, você falou de um médico, um advogado, como é que vai ser, parece essa ligação importante a gente conversar no outro bloco sobre isso, porque é a ligação da dimensão dessa paz interior com a pacificação das relações e o próprio funcionamento da sociedade. Mas vamos fazer isso depois do nosso intervalo, voltamos logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da pacificação, da paz interior e a importância desse tema da paz de uma forma mais concreta, né, que parta também do sujeito, né? E é um tema que é muito importante para os países, é um tema muito importante para os direitos humanos e para a vida das pessoas, né? Muitas pessoas dizem: o que eu quero é ficar em paz, o que eu quero é paz, eu quero melhorar as minhas relações, quero paz no mundo, quero paz entre os países, com a natureza, né? É um tema bem importante. A ONU, a Organização das Nações Unidas, né, e especialmente pela Unesco, nesse braço aí da ONU, vai falar até, inclusive, nas suas documentos oficiais, né, desde o ano 2000, Milênio da Paz, etc., sobre a paz no mundo e a paz interior, que é um dos aspectos bem importantes, né? Mas a gente olha para esse nosso mundo, às vezes fica um pouco preocupado. Aí eu vou trazer para os nossos convidados falar um pouquinho disso, dessa evolução. Nós crescemos em direção a uma pacificação, estamos aprendendo, a humanidade que nós somos precisa aprender muito, ou vai se destruir, ou vai se reconstruir. Como é que é um pouco isso? A gente observa que há uma evolução muito grande na humanidade nesse sentido, desde a Horda Primeva até os dias de hoje, com por exemplo, surge a diplomacia. A diplomacia é um fato recente, eu não sei se de 200, 300 anos atrás. Surgem os negociadores, às vezes grandes conflitos entre grandes empresas ou mesmo entre países. O negociador entra e faz com que cada um perca um pouco, ceda um pouco e se chega ao entendimento. Eu falava no outro bloco na questão da contradição humana. Então nós temos a ONU, não é, que trabalha nesse sentido. Afora a ONU, a gente tem vários movimentos no planeta no sentido do desenvolvimento de uma cultura de paz. Isso aí é inquestionável, é bem visível. Mas eu falava na contradição humana, veja que contradição. O Conselho de Segurança da ONU, os 5 componentes, eles fazem parte dos 6 maiores produtores e vendedores de armamentos do planeta. Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China são os maiores produtores e vendedores de armamentos. Eles vivem do negócio do armamento. O negócio do armamento nos Estados Unidos tem um peso imenso, eles manobram a política. Mas veja que contradição, o Conselho de Segurança da ONU são os grandes produtores de armamentos. Então, da mesma forma que o amigo Júlio, eu tenho uma grande esperança de que se estabeleça a paz no planeta antes que um valente da esquina aperte um botão. Porque hoje a gente tem uma competência bélica para destruir o planeta. Então, alguma coisa precisa ser feita antes disso. Se a gente tiver uma terceira guerra mundial, talvez, né, ninguém vai contar essa história, seja a terceira e última guerra mundial, porque o poderio destrutivo é muito grande. A destruição e a construção, Freud mostra isso nesse artigo, a capacidade destrutiva está dentro do ser humano, a capacidade construtiva também. Eros, né, que é a vida, é o amor, é a sensualidade, Eros, e Thanatos, a morte, isso está dentro da gente. Então, a questão é que o poder, né, o poder está com esse armamento na mão. Isso é uma coisa extremamente perigosa. E aí, em alguns lugares, elegendo alguns líderes, né, alguns bem assustadores, alguns ditadores, né? Até no Brasil tem essa ameaça, alguns falam e trazem isso, né? Mas você vê que alguns lugares que deram uma guinada bem forte para uma dimensão xenófoba, ou que, né, de
de militarista, né? É um perigo, né? Enfim, Júlio. Olha, eu acho que há um equilíbrio, né, entre os poderes. Acho que é importante que haja esses equilíbrios entre as formas de pensar, de refletir. Acho que nós sim temos um processo de evolução social, cultural. Então você tem os internacionalistas, né, os globalistas, você tem os nacionalistas. Eu acho que é um equilíbrio natural, saudável, que a gente vê também em vários países de fazerem opções de governos nacionalistas. E nem por isso eles são necessariamente xenófobos, só porque fecham as suas barreiras. Por exemplo, a Hungria foi muito criticada pela sua atitude, mas o bloco oriental, depois do que passou, né, tem uma certa medida diferente, o que eles acham importante, a Tchecoslováquia, etc. ali, tem o de escolher os governos nacionalistas, que depois vieram acontecer também, enfim, nos Estados Unidos, o governo nacionalista, enfim. Então, vindo de uma maneira mais macro, eu acho que a gente precisa não ser captado pelo ressentimento em relação ao que acontece na sociedade, precisa ter o nosso equilíbrio interior e estar aberto a ouvir ambos os lados. Acho que o que preocupa hoje é não querer ouvir, não estar disposto a dialogar, a ouvir, né? E isso é que causa uma certa preocupação, para mim, pelo menos, um desrespeito, uma falta de valor em relação ao jornalismo. Todos os segmentos parecem não estar respeitando mais ou acreditando, o jornalismo perdeu uma parte que precisa reganhar, o jornalismo é extremamente importante, o jornalismo profissional. Então cai numa coisa meio de mídias sociais e que são canais tão diferentes, radicalmente diferentes. Então hoje para um cidadão querer se informar é difícil, não sabe a quem vai ouvir. Então eu me sinto dentro desse bloco do cara comum. Eu tento ouvir um lado, tento ouvir o outro e eu não sei mais, né, o que avaliar, o que pensar nesse sentido. Isso que você fala porque tem muito a ver com a ideia da pacificação, né? Porque as pessoas estão polarizadas. A ideia da pacificação tem muito a ver com isso também. A gente que trabalha, por exemplo, muito com mediação, conciliação, né? Trabalha com comunicação não violenta, acaba vendo a possibilidade disso, que é para além da disputa do conteúdo, do interesse que está ali, como que as pessoas vão conseguir se entender, ter transparência, estabelecer uma linguagem, né? E poder se ouvir acima de tudo, que é o mais difícil, parece, né? E que tem muito a ver, eu acho que com a dimensão da paz interior, né? Como é que essa paz interior pode aumentar essa qualidade da escuta e dessas relações? Como é que vocês veem isso? E se para vocês a paz exclui o conflito? Né? Como é que fica isso? Eu acho que a questão da cultura de paz, ela precisa ser abordada, do meu ponto de vista, sob 4 aspectos, né? O primeiro aspecto e o inicial, o mais importante de todos, é a paz consigo próprio. Primeiro, a paz consigo próprio. Depois, a paz com o outro, a paz na relação com o outro. Depois, a paz com a sociedade, que é a paz com os grupos sociais, com a igreja, com a escola, com o trabalho. Depois, a paz com o meio ambiente. Eu vejo que esses 4 aspectos estão relacionados, mas não é possível você estabelecer uma cultura de paz, você estabelecer a paz, sem você primeiro estabelecer a paz dentro. Então, por exemplo, como é que um governante ele pode levar a paz para o seu país ou para o planeta se ele está em guerra dentro de si próprio? Então, a primeira coisa seria essa. Esse é o ponto fundamental, é o ponto básico. Primeiro, eu estabeleço a paz dentro de mim. Essa paz vai fazer com que eu me relacione com o outro, com o marido, com a esposa, com o filho, com o colega de trabalho, com o patrão, que eu, com o empregado também, que eu me relacione da forma mais harmoniosa possível com essa pessoa. Depois, essa paz levada para o âmbito do trabalho, da igreja, né, para os vários grupos, e depois a paz, o respeito ao meio ambiente, a paz com o meio ambiente. Eu acho que esse conjunto é possível, né, que se produza então a paz no... Uma pessoa muito aperreada, né, que chega para vocês lá no seu consultório, Júlio, ou no seu, né, aluno, como é que você traduz essa dimensão da paz interior para a realização disso? O que você vai olhar na situação de uma pessoa com muita dificuldade, muita ansiedade, muita situação, né? Primeira coisa que a gente trabalha é a compreensão do que é a fala gentil.
Primeiro, externamente, né? Como que é falar gentil com alguém? Né? Como é que a gente fala de uma maneira gentil? Aí a gente faz esse exercício e depois a gente pede que a pessoa fale com você mesma gentilmente. Experimente falar consigo mesmo num tom de voz mental gentil. O que não significa pensamento positivo, não significa mudar o discurso, mas apenas o mesmo discurso que tem, aquela mesma maneira de falar com você mesmo, só que agora usando uma voz mental gentil. E aí, a partir desse tom de voz mental gentil de falar com você mesmo, procure observar as sensações do seu corpo, observar a sua respiração. E aí você se inspira com a voz mental gentil, diz assim, respiração. Você percebe um pensamento e diz, pensamento. De novo, respiração. Pensamento, gentileza, respiração. Quando percebe que a mente foi embora, está em alguma outra coisa, pensamento, gentileza, respiração. E só em falar isso, eu acredito que você já vai percebendo, fazendo esse exercício. Lembrando desses 3 conceitos, com uma voz mental gentil, pensamento, reconhece que é pensamento. Gentileza, lembra da gentileza. E aí, respiração. E aí vai encontrando esse lugar de repouso. Toda vez que está um pouco preocupado, eu não estou conseguindo, pensamento. Gentileza. Se a pessoa criar um hábito, então, desse cultivo, dessa tranquilidade, desse relaxamento. Isso tem a ver com os programas que o SIS, o Serviço Integrado de Saúde lá da Prefeitura, nós começamos sugerindo às pessoas 5 minutos dessa prática simples, 3 vezes por dia. As pessoas me procurarem na internet, Júlio Lins, médico, Júlio Lins Meditação, Atentamente, pode colocar Atentamente também. Você vai achar também essas práticas, esse início aí, institutoatentamente.com.br é o site, e a gente trabalha em outros locais, mas também lá no Serviço Integrado de Saúde, que funciona no Engenho do Meio, é um serviço do SUS, é gratuito, é ligado à Prefeitura e à Universidade Federal de Pernambuco. As pessoas também podem procurar lá, tem uma série de práticas, mas você que está ouvindo não é de Recife ou é do interior, enfim, pode procurar na internet também e você vai encontrar essas práticas. Comece a praticar. 5 minutos, reserve para ser gentil, respirar, estar presente, para você poder voltar a carregar as suas forças emocionais, físicas e psicológicas e espirituais. Tive a oportunidade de acompanhar, né, o seu trabalho de mestrado, né, no mestrado de saúde coletiva da UFPE, e sobre resultados, assim, o que você vê nas pessoas que conseguem meditar, você e depois Guinho fale um pouco sobre o que acontece, pode acontecer com elas no sentido positivo. A riqueza de descrição de resultados são muitas, né? Elas estão organizadas em 5 categorias, 5 áreas, assim, esse resultado de autoconfiança, as pessoas apresentam muito mais autoconfiança, são capazes de estabelecer limites, são capazes de dividir mais essa área da sua vida, da mudança, da capacidade de reagir menos, de mudar de rumo. A pessoa está começando a ficar muito irritada com alguma coisa, percebe que está ficando irritada, consegue mudar de rumo, de uma paz muito profunda, das pessoas contarem dessa experiência, elas até falam assim, de achar o pássaro verde. Achei o pássaro verde, né, da felicidade. Achei um lugar de luz dentro de mim mesmo. E esses aspectos que vão se desenvolvendo também na relação com o outro, a capacidade de estar presente consigo mesmo e presente também com o outro, se sentir amado. Uma coisa que eu acho muito bonita é uma descrição que a pessoa diz assim, eu não me senti amada, mas depois que eu comecei a estar mais no presente, eu vi que eu era amada, consegui sentir aquele amor que minha filha tinha por mim, só que a expressão era sutil e porque eu estava sempre no corre-corre preocupado, eu não conseguia ver. Então é presença, é autoconfiança, é mudança de rumo, né? Reagir menos, é paz mental, né? Paz muito profunda na linguagem das pessoas. Sim. Então os resultados eles são muito interessantes e são de transformação mesmo do significado que a pessoa dá para a sua vida a partir de uma coisa simples, que não é dogmática, que não é assim de forma nenhuma impondo nada à pessoa, um processo de autoexame dessas coisas mais fundamentais da nossa vida mesmo e simples. Legal. E Guinho também tem uma prática assim muito longa e oferece, né? Trabalha com pessoas, cursos, e como é que você tem visto essa atitude das pessoas, o comportamento? Você vê que tem uma ação sobre esse comportamento, as relações humanas, elas se tornam mais pacificadas ou não, ou depende? Como é que é isso? Há um único exemplo que eu acho bastante elucidativo, né? Todos os anos eu era chamado para falar com os alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco.
Isso culminou em a gente criar lá o núcleo terapêutico, núcleo de meditação terapêutica. Nós criamos lá na Faculdade de Ciências Médicas. E num desses anos que eu fui, toda vez que eu conversava com os alunos, eu dizia, olha, nós vamos conversar aqui sobre algo que é do campo da experiência. Então, para a gente conversar, você vai ter que experimentar primeiro. Aí dizia, brincando, eram jovens, né? Eu dizia assim, olha, é como um beijo. Como é que você vai explicar um beijo? Como é que você vai explicar uma relação sexual? Eles adoravam quando eu dizia isso. Então, eu proponho a vocês a gente experimentar primeiro e depois a gente conversa. Eu ia falar sobre a meditação como recurso terapêutico. E aí, eu conduzia uma meditação da plena atenção à respiração por poucos minutos, 5 minutos, um pouco mais. E um dia, quando eu pedi para eles abrirem os olhos e perguntei o que é que cada um tinha a dizer, aí uma aluna disse assim, olhe, eu só posso estar inventando e isso deve ser para lhe agradar, porque não é possível que isso que eu estou achando seja verdade. Eu estava muito confusa, eu estava muito barulhenta da cabeça e com esses minutinhos eu estou super calma, não é possível, não acredito numa coisa dessa. Ora, isso não acontece em todos os casos, com todas as pessoas. Mas um jovem senhor de 45 anos que está meditando pouquíssimo por dia. Ele diz, olha, é impressionante, o efeito é imediato. Para algumas pessoas pode não ser um efeito imediato, para algumas pessoas pode ser inquietante, mas a gente observa, Júlio está completamente por dentro dessa questão, as pesquisas do Dr. John Kabat-Zinn, na Universidade de Massachusetts, né? Ele recomenda, não sei se são 5 ou 10, são 5 minutos por dia, 3 períodos de 5 minutos por dia. 5 minutos 3 vezes por dia é que a gente já fez aqui. Eu acho que lá eles recomendam 20, mas a gente até dividiu. Mas sim, muito pouco. O conceito é muito pouco. Cada programa tem sua característica, né? 5, 10 minutos, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Um período pequeno. Aí isso para quê? Como tratamento coadjuvante, na hipertensão, na síndrome de pânico, na angústia, na ansiedade, uma série de males. E as pessoas, isso é medido estatisticamente com grupos de controle, um trabalho científico. Isso já rendeu dezenas ou centenas, eu diria centenas de teses de doutorado nesses 40 anos na Universidade de Massachusetts. Então está comprovadíssimo que a utilização da meditação 3 vezes ao dia, 10 minutos. É muito, comece com 3 vezes aos 5 minutos, 3 vezes 5 minutos. E as pessoas começam a observar mudanças significativas. Nós 3 conhecemos um senhor, depois eu digo o nome dele, que ele tinha hipertensão. Então tomava remédio para hipertensão. E ele começou a observar que a pressão arterial dele tinha baixado muito, assim, E ele vai ao médico preocupado, olha, eu estou com hipotensão, que história é essa? E eu estou tomando medicamento e estou com hipotensão. Aí ele se dá conta, eu medito, ele é um grande meditante, ele medita muito tempo, todos os dias. Então, o médico disse, suspenda a medicação. Se você sentir que voltou a hipertensão, você volta a tomar a medicação. E ele abandonou a medicação. É uma pessoa que nós conhecemos e que assim ele nem se apercebeu dessa mudança, hipertensão. Então é muito evidente e já está muito comprovado esses benefícios, né, para a saúde física e mental. Que ótimo. Infelizmente o nosso tempo aqui ele é um algoz, né? A gente tem que encerrar, né? E esse tema realmente é muito importante, né? Também vamos deixar aí de novo o nosso e-mail para o nosso telespectador, que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com, para qualquer sugestões e críticas e qualquer contato aí com a gente. Agradecemos muito a presença do Antônio Guinho, né, psicanalista, né, professor de meditação, e também a presença do Júlio Lins, que é médico de família, professor também nessa área de meditação e práticas integrativas e complementares em saúde. Obrigado a todos e até a próxima.